Olá pessoal, começando agora o primeiro episódio do Podercast, o podcast da 3R Logtech. Hoje a gente tem aqui um convidado super especial, um dos grandes nomes de operações logísticas no fracionado no Brasil, Fernando Silveira. Aqui do meu lado, meu grande amigo, parceiro, também fundador da 3R Logtech, Rodrigo. Eu sou o Renan Perantoni, fundador da 3R e CEO, atualmente CEO da 3R Logtech. A gente vai bater um papo hoje com o Fernando. Primeiro ele vai se apresentar aí, vou dar um tempo para ele se apresentar melhor, mas bater um papo com ele sobre os desafios das datas especiais aí para o varejo, chegando Black Friday, chegando Natal, os desafios para a logística, né? Se isso é oportunidade, né? Ou não, né? Ou é o caos ali, né? A gente vai tentar explorar um pouco sobre isso. Então, Fernando, por favor, se apresente um pouco aí para a turma. Olá, pessoal. Bom, obrigado pelo convite, Renan. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Fernando Silveira, tenho 42 anos, desses 42, 27 anos dedicados à logística. Comecei lá atrás com 15 anos. O Rodrigo é meu grande amigo, eu conheci ele com 16 anos, então a gente tem muita história ainda na logística para contar. E a minha história é simples, eu comecei lá numa franquia da Vaspex, antiga Vasp, e foi meu primeiro contato com o mundo de encomenda expressa, da entrega, e ainda não era e-commerce, né? Era venda pela televisão. Naquela época estava iniciando-se ali a venda de cartilagem de tubarão e era uma febre ali, então eu peguei esse primeiro momento e dali foram quase 4 anos nessa franquia da Vaspex. Passei por tudo, viu, Renan? Desde você fazer conferência de motorista até fazer entrega. Eu fui motorista, ajudante, então participei por todas as etapas. Me agregou muito em experiência. Dali tive uma rápida passagem pela IBX, um grupo de empresas que juntaram e um sistema que tinha sido criado ali na Vaspex, pelo dono da Vaspex, foi comprado, a gente foram dali 2 anos de grupo beta, e dali foi onde eu comecei a minha maior experiência. Fiz parte do grupo que fundou a Direct Express, junto com o Rodrigo também, e ali foram 9 anos trabalhando basicamente. Passei por todas as áreas, mas muito focado no chão, no piso, onde a gente fazia toda a estratégia de entrega de encomendas, e aí sim já totalmente alicerçado no e-commerce, né? E recentemente fui diretor de operações aí de uma plataforma de tecnologia para logística. Foi muito bacana, já o meu primeiro contato nessa nova era de tecnologia, falando da tecnologia aplicado para a logística. E atualmente sou head de operações e comercial da Smoka Transportes, um projeto bacana inicial que a gente iniciou há 6 meses atrás e que agora, junto com vocês, a gente está conseguindo escalar e otimizar as nossas operações. Legal, legal. Obrigado aí mais uma vez pela parceria. A gente está muito feliz e grato aí a você e a todo o time da Smoke, aproveitando aí, mandando um abraço para a turma lá e agradecendo. Fernando, e com toda essa bagagem, né, igual você falou, você começou lá bem nos primórdios ali nem era e-commerce, né, era venda por televisão. Compartilhe um pouco aí dessa sua visão da evolução desse mercado com esse olhar de logística, por favor, cara. Renan, a gente, saindo da logística, quando a gente olha, né, para o que aconteceu de movimento de consumo do mercado, a gente ainda vive isso, porque o percentual de pessoas que compram na internet e o que não compram, ainda você tem um grande mato alto ali para ser cortado, então você tem muita coisa ainda para evoluir. Mas a mudança do comportamento do consumo, onde você começou a compra à distância, acho que o próprio o país, a parte de legislação, ela se adaptou a isso. Então já existe uma legislação um pouco mais clara ali do direito do consumidor com relação a isso. Tudo isso foi se adaptando pela necessidade, e a logística ela veio evoluindo na mesma etapa. Lá atrás, como eu falei, a gente está falando aí de 25 anos atrás, não existia a conexão, já existia a conexão, mas assim, não era nada online. Eu lembro que a gente, todo dia à noite, tinha que transmitir os dados do nosso servidor para a central para que você tivesse acesso global das informações que estavam acontecendo. Mas já existia muita coisa acontecendo também, né? A leitura do código de barra, o controle, alguns softwares bacanas ali de controle. E o que a gente sente nessa evolução
é que a informação ela evoluiu muito. Você tem processos mais claros do consumo, né? Então você criaram-se novos serviços, novas vagas, novos postos. Então a gente falar de driver, entregador, o que a gente chama de driver hoje era o motorista antigamente e motorista quando você via antigamente era um cara que trabalhava com o caminhão na rua fazendo viagem e hoje não. Hoje você tem um grupo de profissionais um pouco mais consolidado. Então, acho que essa evolução ela aconteceu em várias etapas. Então, seja a etapa operacional, o crescimento, o consumo, a legislação, e a gente só conseguiu potencializar isso, e eu acredito que os próximos passos vai ser assim, com a evolução de tecnologia, principalmente com a troca de informações, né? Então, a agilidade na informação, o quanto ela pode oferecer de dados. Se você olha também lá atrás, você falava de 3, 4 KPIs, e nem se falava de KPIs ainda, a gente estava falando de alguns indicadores, que era prazo de entrega, e hoje a gente está falando aí que tem empresas que medem 200, 250 indicadores, né, entre primários, secundários e alguns até terciários ali para avaliando micros processos. Então, esse desafio, né, essa mudança de comportamento, a logística veio e é sendo apoiada unicamente pela tecnologia. Caso isso, a gente estaria fazendo roteirização, entrega, ainda de maneira tudo manual ali na cabeça do cara que era roteirizador e conhecia São Paulo. Hoje você sabe que para você ir de um ponto A a ponto B, você não precisa conhecer nenhuma cidade. Você aperta um botão ali no aplicativo e ele te leva. Então, existe uma mudança de comportamento. E aí vou colocar uma coisa bem bacana, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais na frente ali de alguns assuntos, mas uma das mudanças que a tecnologia está permitindo é que antigamente ou você contratava um motorista que conhecia a região ou você não conseguia dar produtividade. Hoje não. Hoje o motorista ele tem na tela dele ali qual é a rota dele, o que ele precisa fazer. Então imagina que hoje a gente consegue muito melhor escolher perfil, contratar perfil do que efetivamente conhecimento, porque o conhecimento ele de fato está na tela. Então isso ajudou muito e eu acho que essa mudança ela vai continuar acontecendo. Temos grandes desafios aí pela frente e a gente vai falar bastante disso, mas acho que esse é o histórico que eu vejo. Não, legal, obrigado aí. Mas, cara, assim, até para tangibilizar mais para a turma que não é da logística do fracionado ou do e-commerce, compartilhe com a gente um pouco aí dos grandes números, né? Quando chegam essas datas, qual que é a complexidade ali em termos de volume, de prazo, quantidade de motoristas, até para tangibilizar melhor aí para a turma. Vamos falar um pouquinho, acho que quando você fala nacionalmente de números, né, cada empresa ali ela tem suas estratégias, mas vamos falar de percentuais. Imagina o seguinte, o que acontece com as datas sazonais? Elas, normalmente, quando você, qualquer linha de produção, você define seu desvio padrão, você está falando lá de 20%, 30% a mais, você se prepara alguma coisa para que possa ser melhor ou pior, a sua estrutura para absorver aquilo ali. Quando você está falando da logística e do consumo, da entrega porta a porta, do B2C, você está falando de 300%, 400%, 500% de crescimento. E aí, como que você prepara uma operação com espaço, com gente, com quantidade de equipamento de carros, para você um desvio padrão durante 30 dias no ano, você ter 5 vezes mais movimento. Tem empresas que têm até mais do que isso, mas eu já passei por situações aí com você ter a sua capacidade instalada ter que crescer 5 vezes. Espaço não tem jeito. Você tem que ser inteligente e conseguir, de alguma maneira, fazer compartilhamento e você conseguir acessar de uma maneira, como posso dizer, conhecer aonde você tem ociosidade para conseguir fazer compartilhamento e investir em instalação também. Você em pessoas, ok, você contrata temporários, isso a indústria já faz isso há muito tempo, e você contrata temporários. Mas e equipamento? E carro? E por mais que hoje a tecnologia ajude, mas e motorista? Como que você faz para fazer isso? Mas posso te falar experiências ali. Minha experiência na Direct, eu lembro que a gente teve uma Black Friday, um Peak Season que foi muito emblemático. A gente tinha acabado de mudar para um CD de 6 mil metros quadrados, um sonho. Foi muito bacana. E a gente estava há 3 meses e a gente focou na mudança.
E aí, quando chegou a 3 meses da Black Friday, e quando chegou a Black Friday, a gente falou, estamos com capacidade instalada, só que a gente esqueceu de olhar várias outras agentes ali da cadeia logística para fazer isso. Aconteceu, o volume ele estava previsto vir 250% a mais do que a gente recebia normalmente, a nossa capacidade estava para 3 vezes mais e o volume veio 5 vezes maior. E aí a gente virou um caos. E aí tem uma diferença, né? A Peak Season, a Black Friday, ela é uma oportunidade. Todo mundo, eu acho que é bom o movimento. Acho que você ter um movimento 5 vezes maior do que a média, ele é muito bom. Porque isso é faturamento, isso alimenta uma série de fatores ali na cadeia da logística. Mas ele vira caos e ele vira um risco caso você não se planeje, caso você não consiga, e não é só planejamento, é estratégia. Se você não conseguir olhar para o negócio como um todo, porque não é só comprar carro, não é só contratar, não é você ser mais eficiente nesse momento. Então, como você vai ser mais eficiente nos seus processos? Discutimos muito esse final de semana, eu participei ali da Inlog, numa imersão logística fantástica, com uma galera fantástica, e uma das coisas que citaram muito é como que você melhora a sua produtividade, diminui seu custo, sendo mais eficiente. E como você é mais eficiente hoje? Eu vejo muito pouca possibilidade de ser eficiente sem aplicar tecnologia. E eu acho que é nisso, eu acho que é isso que as empresas buscam hoje, né? Sistemas, soluções que possam dar visibilidade e que possam melhorar e deixar os processos mais leves. Legal. Até comentei, né, bastante vontade aí de também participar lá da Inlog, né, tá sendo, aliás, parabéns lá para a turma, né, tá sendo bem bacana, né, todos os feedbacks muito positivos, né, a turma lá, Vergueiro e todos os fundadores ali que estão trazendo essa ação de desenvolvimento para o segmento, né, acho que o compartilhamento ali de informações é muito legal. Vou tentar explorar um pouco mais disso aí, já que você participou esse final de semana, né? Tá tudo bem fresco. Mas voltando aí para essa experiência que você teve, né, de crescer tudo isso sem ter planejado, qual foi o maior aprendizado, assim? Existe uma abertura para você negociar com o embarcador, o contratante, um limite meio no escuro? Você acha que esse foi um aprendizado, né? Ó, eu só consigo suportar até 200%, né? É difícil para o empreendedor, né, se posicionar dessa forma, né? Porque você está ali no dia a dia buscando para trazer mais demanda, mas também é uma atitude um pouco mais responsável. Você acha que nessa ocasião esse foi o maior aprendizado? Quais foram os outros aprendizados dessa experiência Eu aí? acho que nessa experiência, alguns. Esse é um deles. Você numa relação comercial, obviamente você tem que ser muito fera ali na negociação e entender qual que é a sua limitação. Por outro lado, o embarcador ele tem que te dar muita visibilidade daquilo que vai ser realmente. Né? E tivemos esses dois erros. Né? O embarcador ele não contou para a gente que ia ter 5 vezes mais. E a gente também não perguntou. Né? E existia uma análise lá de 3 meses antes que era 2 vezes mais entregas do que a gente estaria esperando. Então, acho que tem um pouquinho dos dois. Mas esse é um dos aprendizados. Tá? O segundo aprendizado ok, eu tenho que falar para ele qual que é a minha limitação. Só que se de alguma maneira eu não acompanho, eu vou ficando para trás. Se de alguma maneira é mais confortável, eu vou dizer, talvez, eu vou chutar um número aqui como percepção, tá? 90% das empresas limitam. Qual é a solução para Black Friday? Olha, eu aumento meu prazo de entrega. Qual é a solução para Black Friday? Olha, eu consigo somente até essa demanda. Eu acho isso muito pouco para alguém que efetivamente quer ver a logística como diferencial competitivo, como estratégia. Aprendi esse final de semana uma coisa muito legal. Logística, ela é estratégia, ela é diferencial competitivo, não é entrega. Né? Então, temos alguns bons exemplos aí no mercado, né? Que quem entrega mais rápido, efetivamente, tem um volume maior de compra. Então, eu acho que você limitar e você aumentar, acho que é muito pouco. Só que a gente tem que ser responsável. Não adianta eu falar que eu posso 5 e não conseguir. E como que eu vou poder 5 mais? Como que eu me preparo mais para isso? Como que a gente vai vir para uma mesa de estratégia e falar o seguinte, olha, a gente vai conseguir aumentar em 5 vezes a capacidade da empresa em um mês do ano. Como que a gente faz isso? Eu acho que aí está o ponto quando a gente fala de sazonalidade.
né? Você ser simplista é legal, você ser responsável é legal, mas eu acho que não pode ser limitante. Isso é premissa. Você ser responsável é premissa, mas ele não é o limite de onde você tem que ir. Legal. Assim, o que eu vejo aí nesse ponto e em cima desse comentário, né? A logística, ela já há um bom tempo deixou de ser ali um centro de custo e passou a ser, né, um braço muito estratégico, principalmente para esse segmento. E é bem bacana ver essa evolução, né? E obviamente a tecnologia veio apoiando muito nisso. E com esse olhar sempre na experiência do destinatário, né? Então a gente vê que os grandes varejistas começaram a disputar muito mercado em cima desse ponto específico, né? A experiência do destinatário, né? E a logística é peça-chave nisso, né? Então, quando chegam essas datas, eu imagino, e aí a minha visão de estar em um elo da cadeia, né, que deveria ter um planejamento da cadeia inteira, né, porque o embarcador também, usando da inteligência dele lá, já prevendo uma curva de crescimento ali e negociando com tudo isso, e obviamente tudo isso apoiado pela tecnologia, desde lá do seller até a entrega, e é aí que a gente entra no contexto da 3R Logitech, né, com o produto Tracker, que é o nosso produto TMS transportador, apoiando, né, todo esse fluxo aí, desde a primeira milha, né, a parte de transferência e a última milha aí, que é a nossa maior especialidade. E aí, puxando um pouco aí, como é que tem sido a sua experiência, né, com o nosso produto, cara? Eu vou falar de uma maneira mais abrangente e vou falar especificamente da minha experiência e você já sabe, já te dei um feedback fora do microfone, fora da câmera, que o negócio funcionou muito legal. E eu vou contar o case aqui, como foi, mas falando um pouquinho sobre a informação do embarcador. Hoje melhorou muito. Muito. Hoje, a previsibilidade que nós, transportadores, recebemos daquilo que vai ser melhorou muito. Ainda tem alguns desvios, mas a gente entende que isso é o natural. Dá para se preparar para isso. Isso melhorou muito. O desafio, efetivamente, tem sido como fazer a gestão dos recursos nesse período, né? E manter a qualidade. A gente falou de experiência do cliente. Quero mais para frente voltar nesse assunto, porque eu quero abrir um outro focado nisso. E também foi tema de debate esse final de semana, super bacana, um nível muito alto. Mas o que acontece o que a gente achou com a Tracker, né? Eu até então não tinha utilizado, conhecia, mas nunca tinha utilizado. Eu sou um apaixonado por TMS, tá? Primeiro porque eu participei do desenvolvimento de 2 deles. Né? Um foi o da Direct junto com o Rodrigo, então acompanhei toda essa etapa. Eu adoro testar, adoro experimentar soluções. E quando eu faço isso, eu demando muito para os desenvolvedores, né? Então, no dia que eu estou abrindo muito chamado lá para a Track, pode ter certeza que eu estou operando o TMS, porque eu fico toda hora falando, não, olha, isso aqui seria legal, isso aqui é bacana, e etc. Abri um parênteses, eu já te falei isso. Cara, incrível o suporte de vocês, absolutamente incrível. Eu não tinha tido uma experiência de abrir um suporte sem contar nada para ninguém e ligar para o Rodrigo. Rodrigo, eu falei, não, deixa eu abrir o suporte. Eles mandaram eu abrir o suporte, eu vou abrir o suporte. Cara, deu 20 minutos, tinha uma resposta assertiva lá, me ensinando, entra aqui, faz assim. E eu percebi, eu não preciso ligar. Funciona, bacana. Então vai um feedback aí pro time muito Obrigado, bacana. a meta é abaixo dos 30 e a gente fica em cima ali para ter. E tá bem legal, viu? Eu acho que é um feedback legal. E como que a gente chegou na Tracker, né? Dentro dos nossos clientes, a gente ganhou um bid de um grande embarcador de eletrônicos, onde ele falou, olha, nós temos o nosso e-commerce e a partir de agora a gente quer fazer a entrega direta de last mile. Né? Acompanhando o que vem acontecendo no mercado, só que ele não é embarcador, me perdoa. Ele é um fabricante de eletrônico. E ele tem o seu próprio e-commerce e obviamente, ele contratava as transportadoras convencionais para fazer toda a distribuição dele, boas transportadoras, mas ele queria melhorar a experiência do cliente, do destinatário. Então, o que ele falou? Eu vou fazer a entrega direta do meu CD, Cajamar, para São Paulo. Então, eu quero melhorar a experiência, primeiro, com prazo. Segundo, ele quer melhorar a experiência dele com informação. Terceiro, ele quer melhorar a experiência com qualidade do atendimento, com a exclusividade do atendimento. Né? Então, você tem um entregador na minha porta, ele vai fazer aquilo que eu peço. E aí ele
participamos desse bid e a gente ganhou esse bid para que a gente fizesse essa entrega dedicada, né, saindo de Casamar. E aí a gente falou, ok, precisamos trazer uma solução, primeiro, que englobe todas as etapas da cadeia, essa é a primeira coisa. Segundo, que me garanta uma inteligência de roteirização, então que otimize esses carros e que eles possam ser produtivos, porque essa é uma operação cara. O ticket desse embarcador de valor de mercadoria ele é alto, mas mesmo assim é um dos fatores de logística para que você diminua o custo. E esse é um pilar muito importante. E é o grande desafio, o equilíbrio entre qualidade e custo, né? Você consegue dar uma qualidade alta, só que você tem que investir muito. Então, a gente precisava de uma solução que otimizasse os processos e mais otimizasse também a rota do motorista para que ele tivesse a rota ótima e mais, que essa rota fosse aprendendo com o tempo dada a característica desse cliente, quais seriam as melhores distribuições. E, por fim, informação. Esse cliente ele exige o POD eletrônico do CTE dele. Então, não adianta eu ter o meu só. Eu precisava subir o CTE dele eu preciso subir com a assinatura do cliente. Eu preciso tirar foto do local do cliente e tem que ter a geolocalização. E a gente encontrou tudo isso com vocês. E quando a gente encontrou, eu falei, olha, eu vi funcionando aqui, falei, mas agora eu vou testar. E aí veio aquela apreensão, né? Então, vamos ver na prática como isso funciona. E aí, isso posso te dizer, né, com bastante tranquilidade, tá? Como um operador de TMS há 27 anos. Primeiro, processos internos de warehouse, super funciona. Etiqueta, código de barra, bacana, assertividade. A roteirização hoje, para mim, é um dos pontos altos ligado ao TMS. É a primeira vez que eu testei um roteirizador dentro de um TMS. Isso é fantástico. Então, eu roteirizo e depois eu tombo essa roteirização simplesmente para a minha expedição. Sai uma etiqueta de código de barra com a rota e com a sequência da entrega, que permite a gente fazer uma triagem operacional e depois permite que a gente carregue o carro na sequência correta, para que o motorista na rua ele possa ser mais simples. Então, isso é fundamental. E aí eu tenho um relato. Eu faço roteirização há muito tempo, né? Eu sou da roteirização da época da cabeça de CEP, né? Então, durante muito tempo, foi evoluindo em 3 dígitos, 4 dígitos, até 5 dígitos. Hoje isso, obviamente, não precisa mais. A gente falou no final de semana, se você não tiver um roteirizador como tal do mercado, que é caro, você pode utilizar o Excel. E eu falei, cara, mas não é tão caro assim. Já tem soluções que são viáveis, até para empresas pequenas. Mas não só a minha experiência com roteirização, ao qual ele me permite também fazer algumas pequenas correções, e eu percebi, você nunca me contou isso, mas eu percebi que foi melhorando isso. Cada vez mais eu estou tendo que interagir ali no roteirizador para corrigir uma coisa ou outra. Mas mais importante, que aí eu quero falar disso mais para frente, mas eu vou fazer um pequena pincelada agora. O feedback dos motoristas. Normalmente, quando a gente coloca um roteirizador, o primeiro cara a reclamar é o motorista. Fala, cara, não, a rota não é boa assim, e aí a gente tem que trazer os caras para a mesa para regular o roteirizador, etc. Cara, eu tenho um feedback muito positivo. Aí eu fiz um teste. Eu olhei e falei assim, não estou concordando com a roteirização assim. E mudei. Falei, não, eu vou fazer, vai fazer assim. E eu fiz as coisas meio bolinha assim em São Paulo, tudo, e coloquei. Cara, foi uma reclamação do tamanho do mundo dos motores. A rota está ruim hoje. Eu falei, não, deixa ali. Acho que está legal, acho que ficou bom. Então, tem esse feedback positivo. E terceiro, com relação à informação, ao trânsito de informações. O seu dispositivo de baixa, cara, é uma das melhores experiências que a gente tem hoje do motorista. É muito fácil de ser aplicado e a absorção do conhecimento do motorista, mais a utilização dele. Então, é fácil ensinar, o cara pega muito rápido e eu tenho muito pouco desvio da utilização, mas muito pouco. Aprova a foto, aposto de uma maneira muito rápida, e aí eu não pego a experiência do motorista, eu pego a experiência do meu cliente. É fantástico. Ele aperta lá o tracking, está lá tudo bonitinho para ele e zero reclamação. Então, através do tracker, a gente conseguiu alicerçar a parte tecnológica de uma operação para um dos maiores embarcadores de eletrônicos do mundo, numa operação que não existia, e começando com uma experiência muito positiva, uma curva de aprendizado muito pequena. Tem todo um time técnico também ali, operacional, acho que foi muito bacana isso, mas você percebe, né? A gente pega a experiência aí, imagina a minha de 27 anos, mais uma boa tecnologia e mais uma boa aplicação,
né? Porque não adianta você só ter isso, uma boa aplicação, e essa aplicação aconteceu em conjunto. Então, vai um último feedback, uma última notícia legal. Foi a aplicação em conjunto, a implantação em conjunto. Vocês toparam com a gente, falaram, não, vamos fazer isso junto, mudaram algumas coisas, implementaram algumas coisas, essa flexibilidade acho que é importante, viu, Renan, para o negócio, e isso super funcionou. Então, a minha experiência com o Tracker é muito positiva, mas ela é muito positiva não só comercialmente, tá? Ela é prática. Eu tenho alguns agentes que utilizam o seu sistema. Eu tenho o meu time interno operacional, a avaliação é muito positiva. Hoje eu tenho um especialista em Tracker dentro de casa. Eu tenho o feedback dos motoristas, que é bastante complicado, e eles avaliam muito positivamente. E eu tenho o feedback do meu cliente, que é um dos caras mais importantes ali com quem a gente fala. Tá? O que a gente está querendo evoluir agora é efetivamente começar a pegar feedback do destinatário. Né? Você já tem uma ferramenta ali que se comunica com o destinatário, a gente ainda não utiliza tão bem quanto nós gostaríamos, acho que é o próximo passo que a gente vai fazer com vocês, mas acho que isso também vai funcionar, é o nosso próximo desafio. Ô, Fernando, deixa eu falar um negócio aqui. Quando você ficou falando, eu fiquei lembrando. Quando a gente vai fazer a apresentação comercial, né, para mostrar para os novos clientes, tem um slide lá que a gente fala exatamente isso que você falou. Então, assim, ó, como a gente já trabalhava há muitos anos na Direct, eu e parte da equipe, a gente vamos construir um novo sistema, mas vamos olhar para trás aqui e o que pode ser melhor. E aí isso que você está falando é um dos focos nossos, ser simples e poderoso, que seja fácil de implementar, né? Então é bom ouvir isso, porque quando a gente construiu, isso estava ali na nossa pauta, né, de construção. Obrigado. A gente discute bastante isso desde o início, porque para não ficar um produto pensado com a cabeça só técnica, né? Que a maioria dos produtos nascem ali com aquela cabeça só do técnico. E é importante você pensar em todas as pessoas envolvidas ali no processo, e essa bagagem do Rodrigo com o time aí que você conhece apoiou muito. A gente agradece aí pelo feedback. Agora, voltando para o tema principal de hoje, que são as datas aí, você enxerga desafio, oportunidade, né? Como é que você vê hoje, com o olhar de hoje, depois de toda essa experiência aí, como é que é o seu olhar para essas datas? Desafio ou oportunidade? Caos, né? Ou oportunidade. Vamos falar assim, obviamente que é desafiante, eu vou falar um pouquinho dos desafios, mas é uma grande oportunidade. E toda oportunidade vem carregada de muito risco. E quem quer crescer sem correr risco, não cresce, vai fazer outra coisa. E aí a gente topa muito, eu pessoalmente, sempre topei muito ir para cima, fazer acontecer e assumir os riscos e mitigar esses riscos. Os desafios. Primeiro, né, a gente falou um pouquinho de capacidade instalada, de estrutura, né, de pessoas. Você colocar para dentro de um ecossistema um volume muito grande de novos agentes num período muito crítico. Então, você não tem uma mão de obra necessariamente super especializada, você não tem a mesma qualidade ali das pessoas e dos processos que estavam atuando atualmente. Então, esse é o primeiro desafio. Então, como você vai se preparar para você alavancar, mas continuar dando uma boa experiência, uma boa qualidade, mas com um monte de coisa nova acontecendo, né? Então, um monte de... eu acho que pessoas, para mim, é o principal desafio, tá? Acho que a tecnologia... Qualquer business, né? Pessoas, você vai colocar um monte de pessoas, mas como aplicar essas pessoas no limite, né? Então, como você fazer isso no limite? Como você melhorar a eficiência dos seus processos na Black Friday, no Dia das Mães, no Natal, eventualmente no Dia dos Pais, são as grandes datas ali que movimentam o comércio. Então, eu acho que o grande desafio é como você ser mais eficiente nesse período. Porque só colocar gente não adianta. Só colocar motorista não adianta. Como você vai ser mais eficiente nesse ponto. Quando você fala de time interno, você está com as pessoas sob o seu domínio. Então, você vai treinar, você vai colocar, você contrata, existem empresas de terceirização de mão de obra que contratam pessoas temporárias, as pessoas elas têm um possível interesse de permanecer no trabalho posteriormente, então você tem um engajamento ali da pessoa que você pode controlar e você tem que ter bons processos de seleção, de treinamento e depois de acompanhamento e processos internos que garantam que aquelas pessoas vão fazer aquilo que você quer. Ok,
Eu acho que é desafiador, mas você está com um pouquinho mais de domínio sobre essa cadeia. Quando você fala isso externamente, nessa estrutura externa, eu acho que para mim aí o desafio ele vai no limite. Tá? E aí entrando num mundo do driver, do motorista, que, cara, é o mundo que eu sou apaixonado, é o mundo ali que os últimos anos eu tenho trabalhado muito focado nesse profissional. E hoje a gente tem um programa muito bacana de formação de motoristas, que eu falo um pouquinho mais para frente. Mas como crescer essa quantidade de motoristas? Porque o motorista não é só gente, ele é equipamento. Então tem carro. Você precisa de carro para entregar. Então, carro você vai lá comprar na indústria e aí você não fecha a conta, ou você tem que ter pessoas disponíveis com o seu equipamento para poder fazer aquela operação. E isso tem sido o maior desafio nos últimos anos de todos os embarcadores, de todo e-commerce, é carro. Porque nesse período existe um movimento muito chato no mercado que é a concorrência de você pagar alguns reais a mais para um e aí você não tem a fidelidade no motorista porque o motorista ele simplesmente está trabalhando pela troca de um salário. Então, a captação, existem algumas etapas, né, desse motorista. Tem captação, tem capacitação e depois retenção. São 3 etapas fundamentais que a gente desenhou recentemente, essas etapas. Normalmente a captação só. Captou, coloca para trabalhar. Captou, coloca para trabalhar. Porque a pressão do mercado está aí. Você tem que colocar em rota, você tem que colocar em rota. Então, você pega o cara, teve um movimento pós-pandemia, na pandemia, mas pós-pandemia, que muito motorista de aplicativo de passageiro, cara, se transformou num entregador. E ele sem traquejo nenhum de fazer entrega. Né? E aí você começa a abrir mão de qualidade para você dar conta da demanda. E esse, para mim, é o grande desafio do negócio. Como você vai conseguir fazer uma boa captação, como você vai fazer uma boa capacitação, mas e depois? Como que você retém ele para que ele não vá para o vizinho por 10 reais a mais? Como você vai perder ele para quando ele vai para o vizinho, você paga esse motorista ali com 10, 15 dias e o vizinho paga à vista? O maior churn de motoristas que nós temos são de motoristas que vão carregar para supermercado, porque eles pagam à vista. O cara trabalha lá, por viagem, ele vai recebendo à vista. E aí é a hora do motorista, nesse período, ele ganhar uma grana à vista ali para ele fazer. E eu não condeno o motorista. Tá? Eu acho que o motorista está dentro da regra daquilo que é bom para ele. Mas só o dinheiro é muito pouco para ele. A gente, numa outra empresa que recentemente eu trabalhei no final do ano passado, a gente fez um NPS no motorista. E aí a gente perguntou para ele o que era mais importante e deixou livre a pergunta. Né? Em terceiro lugar ficou a questão financeira. Ele quer reconhecimento e bom ambiente de trabalho. E aí, eu posso falar com muita liberdade, cara, de cada 100 empresas, 99 não pensam nisso. Tudo deságua nessa pessoa, nesse motorista. E para mim, os próximos anos, além das automações internas, além da inteligência artificial, etc., esse é o profissional a ser dominado no mercado como base para continuar fomentando o crescimento do e-commerce. Ele é o alicerce para esse crescimento, né? Agora, vocês conseguem manter esse padrão, né? Mesmo nos temporários? Porque eu entendi que é um processo que inicia muito antes, né? Você começa com a captação, aí investe na capacitação e aí que está seu maior risco, que é você terminou a capacitação, você perde ele por um valor um pouco a mais. Como é que vocês lidam com isso aí? Eu vou falar como a gente começou a lidar, tá? Porque como que a gente... E quando eu falo a gente, não necessariamente Smoke, eu estou há 6 meses, né? Então, como todas as empresas que eu passei, sempre estava lidando com os motoristas. Você encurta prazo de pagamento e paga um pouco mais incentivo. Então, você, olha, eu vou te pagar mais e vou te pagar mais rápido. Ouvi, por isso que eu te perguntei. Sempre foi a resposta que eu ouvi. E você faz isso. De novo, eu acho muito pouco. Eu acho muito... E me surpreendeu essa resposta do NPS que você colocou ali. Faz todo sentido, né? E é muito superficial. Sabe por quê? Vou ser bastante honesto. E eu me incluo na resposta disso. Ele é o cara que as empresas menos olham. Menos se importam.
é muito pontual ainda e boa parte das pessoas que falam que se importam não se importam na prática. Se importam porque é legal falar que se importa com o motorista, porque ele é o cara que está na rua. Nós sempre estamos no escritório com ar-condicionado, dificilmente a gente desce para uma operação e quando desce é bem pontualmente, esse cara está todo dia na rua. Já passou o dia inteiro na rua em São Paulo, no trânsito, fazendo visita comercial, você volta acabado para casa. Esse cara está fazendo isso todos os dias. Sim, a gente vê entrega, tem dia 10 horas da noite, o cara tá lá fazendo entrega. E pior, né? E tem os dois lados. E às vezes você recebe um cara de chinelo, camisa de time e te entregando 10 horas da noite na sua casa, que não é uma coisa legal também. Então, tem uma série de coisas em cima disso. Então, o que a gente fazia de retenção até então? Olha, eu te pago mais do que o meu concorrente e te pago mais rápido. Volta um passo antes. O que eu tenho que ter para isso? Disponibilidade de caixa. Qual que é o custo do dinheiro hoje? Altíssimo. Então, isso é muito caro fazer. Além de eu pagar mais, esse dinheiro custa mais caro e é superficial. Por quê? Porque em janeiro e fevereiro, ele vai embora. No ano que vem ele não vai estar com você, você vai ter que fazer isso de novo e vai fazer isso de novo. E isso é uma recorrência. Tá? Os próprios embarcadores dão incentivos para que eu faça a retenção. Essa é uma ação fácil. É a ação mais rápida, mais fácil. A gente, quando eu entrei na Smoke, ela topou um desafio. Eu falei, olha, eu topo entrar nesse negócio. Só que eu topo se a gente mudar um insight. E eu vou falar isso, René, e no finalzinho eu quero te contar o que a gente espera tecnologicamente para ajudar isso. Tá? Aí eu acho que é legal. Aí eu vou inverter a pergunta, né? Eu vou falar para você, o que você pode fazer para nos ajudar a chegar nesse objetivo? Eu falei, eu não quero ser uma empresa de logística. Eu quero ser uma empresa de relacionamento com o autônomo, o motorista. Eu quero focar nele. A partir do momento que eu foco nele, eu ofereço serviços logísticos. Porque eu acredito que essa é a base e que isso é um dos grandes diferenciais para os próximos períodos. O Eduardo Smoker falou, eu topo. Eu concordo com você e a gente vai fincar essa bandeira e a gente começou com essa bandeira. Estamos no processo inicial ainda, a gente está no MVP, ok? Mas tem resultados incríveis. Então, a primeira coisa, processo de captação. Ele tem que ser um processo inteligente, né? Ele tem que ser um processo mais automatizado. Hoje, quase todas as empresas que eu conheço contratam divulgando no Facebook, telefone, WhatsApp, manda o seu documento, passa na gerenciadora de risco, deu certo, vai trabalhar. É assim. Então, captação. Tem que ser mais inteligente. É como se fosse um CRM, um funil de vendas. Então, ele tem que vir, etc. E eu não vejo ninguém eficiente nisso. Ninguém. Algumas pessoas com vontade, mas ninguém é eficiente nisso. Isso precisa de tecnologia. Segundo, capacitação. Capacitação é treinamento. E treinamento ele tem duas partes, uma técnico operacional e um prático. O recurso de motoristas experientes e com equipamento e com carro, ele é finito. Ele tem uma limitação. Ele não cresce na mesma proporção do que o e-commerce cresce, as entregas crescem. Então, você precisa formar novos motoristas para garantir esse recurso para o futuro. Então, isso é fundamental. Para mim, acho que é uma das grandes sacadas. Para isso, você tem que ter capacitação. Então, o que nós fizemos? Nessa vontade, eu falei, bom, eu vou fazer o treinamento. Eu já fui motorista há 20 anos atrás, 23 anos atrás fui motorista. Eu sei como fazer entrega. Então, eu vou fazer esse curso aqui, etc. Aí eu olhei e falei, peraí, deixa eu sentar no lugar do motorista. Ele vai ver um cara aqui que legal, ele falou que já trabalhou na operação, a história dele é muito bonita, mas ele não sabe como que é a minha realidade hoje. Eu falei, cara, não adianta eu fazer esse treinamento com ele. Tá errado. Aí a gente contratou, fez uma análise de mercado, identificamos uma profissional, mulher, que era uma das melhores entregadoras ali de um site que a gente entregava. Fui lá no chefe do site e falei, o que você acha dela? Ela falou, ela é uma pessoa sensacional, uma boa comunicação, e a gente contratou ela e transformou na nossa multiplicadora. E eu falei, eu vou fazer o material. Eu falei, não. Sentei ela e falei assim, vamos lá. Eu dei a direção para ela, falou, não, é assim que funciona, é assim. E a gente fez uma cartilha da formação de motorista. Cartilha muito bem estruturada, jogamos muito profissional, uma empresa para fazer isso. E criamos um curso de formação de condutores. Técnico e depois prático. Porque essa condutora, essa treinadora, ela depois sai ensinando. E a gente começou a formar esses motoristas. A gente recentemente pegou uma frota de 27 carros elétricos.
E fizemos esse processo em todos esses profissionais. Fazem quase 50 dias que a gente não troca um motorista. Nenhum. Um deles era uma enfermeira. Se cansou do hospital, estresse, etc. Viu a vaga, se candidatou, está lá performando mais de que 99%. E virou profissão dela e ganhando super bem e super feliz. Salário justo, formada, com uma boa comunicação. Então, essa capacitação é importante. Hoje, essa capacitação ela é tete a tete. É difícil de escalar isso. Porque como você vai falar de 1.000 motoristas, como você capacita 1.000 motoristas, né? Como você conduz? Aqui eu vejo oportunidade para a tecnologia. E, por fim, depois como você retém. Então, como você vai reter esse motorista? Né? Só com salário? Só com isso? É pouco. E olha que uma coisa, olha como o mercado ele é tão ruim. Hoje, por que o motorista ele não sai da Smoke? Esses motoristas que a gente formou. Porque ela paga no prazo e o valor correto. Cara, é muito ruim isso. Isso não é coisa bacana. Então, como que a tecnologia faz com que eu automatize os pagamentos, dê visibilidade, mas mais ainda, eu vou um passo à frente. Eu acho que é necessário, ninguém faz isso, criar o motorista ele tem um ecossistema que roda em torno dele, de necessidades dele. Desde as primárias, combustível, alimentação no dia, como outras coisas que é fundamental para a vida dele, para a nossa vida. Plano de saúde, acesso ao plano de saúde, acesso a seguro, acesso a dinheiro. Né? E como que a gente organiza isso ao lado dele e fala o seguinte, olha, trabalha aqui e, cara, você vai ter acesso a todo esse ecossistema voltado para você. E eu acho que esses são as 3 etapas ali que hoje nós da Smoke estamos trabalhando, criando, e que nós olhamos isso só possivelmente escalável se a gente aplicar tecnologia em todas essas etapas, porque senão a gente não consegue fazer essa escala. E aí eu pergunto, Renan, cara, como que a Tracker vê isso e como que ela vai se preparar para poder nos ajudar a fazer isso também? O primeiro passo que a gente fez nesse sentido, com esse olhar, né, e você já deve ter visto lá na solução, foi criar aquele módulo para o motorista visualizar lá quanto ele já gerou de receita, ele ter a gestão ele mesmo da receita dele, né, e aquilo ali foi pensando nesse caminho. Né? Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu nesse sentido. Outra coisa que a gente vem discutindo, e já está um MVP com um parceiro, é a questão de gamificar. Então, ali você ter lógicas de gamificação para bonificação da melhor performance. Então, por enquanto, é isso que a gente vem entregando para esse olhar para o motorista, mas eu concordo com você que é um elo importantíssimo aí na cadeia. Acho bem bacana vocês estarem com esse olhar, porque realmente fica esquecido, né? E é o elo, né, que vai... na verdade, é o seu produto, né? O seu produto depende daquilo ali. Aquele é o seu estoque, né? Essa matéria-prima, exato. Né? Então, é bem bacana vocês estarem com esse olhar. Mas aí... uma dúvida minha aqui, né? Você entende que existe espaço dentro da cadeia para uma melhor negociação de tabela com o embarcador em cima desse ganho qualitativo? Porque o que eu imagino é que existe, né, cada vez mais espreme o transportador, então menos dinheiro na mesa, menos dinheiro para a ponta, e aí acaba estrangulando toda a cadeia. A partir do momento que você consegue entregar todo esse ganho qualitativo, você acha que tem espaço para uma negociação melhor junto ao embarcador? Isso foi tema de discussão longas na Inlock. Que legal. Longas. Falamos isso com o Rafael Cadas da Amazon, falamos isso com o Gasparini ali das Casas Bahia. Foi tema. Primeiro, todos eles falavam em gamificação. Só tem um problema. Pergunta para o motorista o que é gamificação. Ele não sabe. Então, esse acho que é um ponto importante. Estava hoje no café da manhã falando com o Eduardo sobre isso, e ele falou para mim, falou assim, o motorista não sabe o que é gamificação, Fernando. Então, como a gente vai comunicar isso com ele? Mas a gamificação, para mim, ela é muito bacana, porque ela dá mérito,
né, remunera por mérito. Bacana, legal. Mas eu acho que é mais do que isso. E aí, essa foi na mentoria lá, essa foi a minha pergunta exatamente para o Rafael Carlos da Amazon. Exatamente essa pergunta. Isso exige muito investimento. E eu contei o que nós estávamos fazendo e falei, olha, exige muito investimento. Como que a gente equilibra essa conta? Então, como que a gente faz isso, né? Como que eu monetizo isso que eu estou fazendo de capacitação, de captação, de retenção? Como que eu monetizo isso? Ele me respondeu de uma maneira muito simples. Cara, melhora a sua eficiência operacional. Cara, para reduzir custo e você poder ser mais equilibrado com isso. Porque a gente falar simplesmente por e-commerce que eu preciso receber mais por causa disso, eu também acho que é muito superficial. Mas eu falaria, obviamente eu quero cobrar mais. Eu acho que cada vez mais a gente está mais... os custos, eles crescem e cada vez mais um desafio ali dos embarcadores de equilibrar isso dentro deles também, porque isso é diferencial para eles venderem. Então, quando o pessoal clica lá para vender aquele frete grátis, aquele custo ele precisa ser equilibrado para algum lugar. Então, eu perguntei para ele como que a gente poderia equilibrar. Ele foi muito claro, cara. Melhora a eficiência da sua operação, cara, que você vai diminuir sua cadeia de custos. E eu achei isso muito bacana. Mas acho que tem várias maneiras de você fazer isso. A gente está se preparando para Black, a gente está se preparando para crescer 3, 4, 5 vezes, como a gente comentou. Não é a realidade, tá? Hoje a gente está falando aí que a gente deve crescer 2,5 vezes ali na demanda da Black Friday, etc. Mas hoje é demanda. Então, você tem receita atrelada a isso. Então, você investe para que você possa fazer isso. Mas tem uma regra aí meio invisível no mercado, mas que todo mundo concorda. A concordância é, quem faz uma boa Black, ele tem um próximo ano muito mais sólido, muito mais confiante. Então, o embarcador, quando viu que você fez isso, você tem uma aposta ali de demanda. Então, a sua qualidade, o seu investimento em qualidade, ele é investimento. Ele não pode ser considerado custo, ele é investimento. Então, você está colocando por quê? Porque isso vai te trazer um retorno em ganho de demanda, e no ganho de demanda você tem que melhorar a sua eficiência para que você deixe a sua cadeia mais diluída nos custos, para que você possa aumentar suas margens. Então, acho que dentro do que você falou, Renan, respondendo diretamente a sua pergunta, você faz um melhor trabalho. Esse melhor trabalho te garante um share maior de mercado. E esse share maior de mercado faz com que você melhore a sua eficiência na sua gestão, nos seus processos, para que você possa ter esse ganho e você poder equilibrar essa conta. Lembrando, né, nosso podcast aqui é de tecnologia. Eu não vejo nada disso sendo feito sem a utilização de soluções com informação, que me mostrem dados, etc., e eu confio muito que na estrutura de um TMS ele possa ir agregando e dentro dessa estrutura fazer um ecossistema de informações que possam ir gerando dados para você tomar decisão. E essas informações, Renan, não só internas, de coisas que passaram pelo TMS. Hoje você tem vários embarcadores falando, não, você vai operar na minha plataforma. Então, como eu pego informações de várias plataformas e gero tudo no mesmo TMS, sendo operado no TMS ou fora desse TMS, para que ele possa te dar informações. Acho que essa é uma provocação para se pensar, porque é uma realidade de mercado também. Legal, obrigado pela dica. A gente já vem tentando se posicionar dessa forma, né? Você sabe, como um ecossistema de soluções para a operação logística, não só como TMS, por isso, né, da sua experiência também com a roteirização, igual você comentou no começo, né, e a gente tem tudo isso nativo, né, o nosso DNA é a gente desenvolver tudo isso, né, então o nosso emissor de documento fiscal é nativo, roteirização nativa, a gente já vem buscando se posicionar dessa forma, é um caminho longo aí, né, até você ter essa robustez de trazer todas essas soluções dentro de uma única plataforma, mas a gente já evoluiu muito, já são mais de 12 módulos ali, na hora que você vê, né, tudo separado, né, emissão de documento fiscal, torre de controle, roteirização, e a gente acredita muito nesse posicionamento. Mas na minha cabeça, enquanto você respondia aqui, você falou, né, do ganho de eficiência operacional para poder ter
essa margem melhor e remunerar melhor toda a cadeia, mas veio na minha mente um pouco do modelo fora do Brasil, né? Que é aquilo, você tem diferentes preços de frete de acordo com... porque aqui a gente criou muito essa cultura do frete grátis, eu acho que isso aqui impacta muito, né? Porque a gente sabe que não é grátis, vai ter lá e tudo, mas impacta. Mas igual o Rodrigo morou em Portugal, talvez consiga agregar, mas o que eu vejo lá na Europa, você tem várias opções ali, né? Então, eu comprei um guarda-roupa. Eu tenho um preço para ele ser entregue na portaria do meu prédio, eu tenho outro preço para ele ser entregue na porta do meu apartamento, outro preço dentro do quarto e outro preço montado, né? E aqui a gente fica só no frete grátis, aí entrega de qualquer jeito, aí chega o cara de bermuda e havaiana, né? Não tem jeito de você estar lá com o carro plotado, uniformizado, né? Fica complicado. Mas é mais uma percepção minha de alguém que não é de operação, né? Nem do seller, mas não sei se você concorda que também seria um caminho, né? Mas é uma mudança cultural, né? Mas vou me alongar nesse assunto, de novo, estou falando várias vezes, mas porque, de fato, coincidentemente, esses assuntos foram discutidos no final de semana. E aí tive uma aula, e esse talvez foi o maior insight que eu saí de lá. A primeira coisa, você não entrega em lugares, você entrega para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma necessidade de você conhecer para quem você está entregando. Isso é dado. Você trabalha de dado. Você tem esse dado. Terceiro, aquela pessoa... Hoje tem uma concorrência para quem entrega melhor em 24 horas, tem o same-day, tem 2 horas. Aquela pessoa realmente quer receber em 24 horas. Tem uma parcela das pessoas que não querem receber em 24 horas, não ligam para isso. E por que você entrega em 24 horas? Então, como você passa a conhecer o seu cliente e oferecer diferentes soluções para que se adapte ao seu cliente, ao consumidor. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas comparou as gerações, né? Então, as pessoas ali que nasceram, hoje tem 60, 70 anos, e o outro extremo é as pessoas de 13, 14 anos. A pessoa de 60, 70 anos, não necessariamente ela quer algo em 24 horas, ela só quer algo. A pessoa que comprou uma geladeira, ela não quer aquela geladeira necessariamente 24 horas, na maioria, tá? Vamos falar como geral. Por que você se estrutura para entregar em 24 horas? É marketing, mas você não está atendendo realmente a uma necessidade. Então, existe também uma necessidade de você passar a conhecer isso. Isso é a experiência do consumidor. Genial. Isso é uma boa experiência. Genial. Isso é você oferecer experiência. Customiza, lógico. Né? Você não embala todo mundo. A briga é pelo semi-day ou semi-hour. Tá bom, mas eu não estou nesse grupo. E aí, você não está me entregando o que eu queria. Né? E eu comecei essa semana com isso na minha cabeça. Muito legal. Espera um pouquinho. É verdade. Eu estou tratando com gerações muito diferentes. Tem ansiedade diferente, tem anseios diferentes, elas têm necessidades diferentes. E isso é um baita desafio. Né? Porque não só o desafio por você conhecer a informação, que ela é premissa, você precisa saber, mas como que você executa isso? Olha, essa aqui eu entrego em 3 horas, 2 horas, e é exatamente para isso que a gente existe. Exatamente para solucionar esses problemas e para fazer essa adaptação. E foi uma provocação sensacional. Ali caiu um mundo em mim e falei assim, é verdade. Aí eu até puxando um pouco aí para o papo de inteligência artificial, acho que a inteligência pode ajudar bastante nisso aí, né? Apoiando, usando esses dados e tudo, porque é a forma que eu, Renan, enxergo, né? A gente fala muito de inteligência com aquele medo de tomar lugares e tudo, mas eu já enxergo ela como o apoio para essa tomada de decisão, o apoio para esse tipo de caminho, né? Então, aí você me deu um insight que eu acho que seria uma aplicação bacana para um algoritmo que consiga trabalhar os dados dessa forma aí, né? Para poder trazer o apoio nesse caminho. E o que você enxerga, trazendo um pouco aí, o que você enxerga de futuro, inteligência artificial aí para o mercado de logística, cara? Eu vejo de duas maneiras inteligência artificial. Primeiro, ela otimizando processos repetitivos. Então, hoje de manhã eu estava conversando com o Eduardo e falou assim, eu tenho uma torre de controle. 90% das atividades da minha torre de controle, elas são padrão. Elas não dependem de alguém decidir algo. Ela é um padrão.
10% tem um poder de decisão. Você vai fazer assim e assim assado. Então, eu vejo ela ajudando nessa otimização, nessa simplificação da cadeia de custos, etc., e potencializando a gente para dar mais escala. Esse é um primeiro ponto. Qual é a minha expectativa? Eu não sou especialista da área, então obviamente sou de operações e tenho um viés comercial. Qual é a minha expectativa? Cara, que a inteligência artificial possa nos trazer um volume de informações e soluções, ela poder, não é nos trazer, mas ela viabilizar você ter acesso a informações de maneira muito mais rápida e algumas soluções que nos capacite a escalar, mas sem deixar de olhar para a pessoa. Quando a gente fala de inteligência artificial, você acabou de falar, a gente está pensando, vai tirar o emprego de alguém. Eu não gosto dessas análises muito frias, porque eu acho que elas são superficiais. Quando você se aprofunda, eu acho que quem não se atualizar vai ficar para trás, vai ganhar menos, não vai ficar sem salário, mas eu acho que vai ganhar menos. O que eu vejo é que ela pode nos dar um número de dados e soluções, cara, que a gente possa começar a olhar mais para as pessoas. Eu quero captar um motorista que trabalha na Zona Leste, que saiba dirigir um VUC e que gosta de fazer last mile. Como que eu acho essa pessoa? E essa pessoa está lá, querendo trabalhar. Como que eu acho? Eu acho que isso, ela pode potencializar esse tipo de coisa. Eu quero capacitar uma quantidade muito alta de motoristas, mas eu capacitar todo mundo igual, porque eu tenho motorista experiente. Aí eu vou falar para o motorista como que é uma rota, o que é uma rua, o que é um CEP. Então, como ela pode me ensinar, de acordo com várias informações daquela pessoa, como ela pode me ensinar a direcionar cursos, o aprendizado mais direcionado ali, que encurte a experiência e melhora a experiência dele nesse aprendizado, nessa capacitação. Falar que todo mundo gosta de sentar ali e ficar aprendendo coisas que já sabe, não é verdade. Então, isso melhora. Quando melhora, você atrai, você retém mais. Então, a minha expectativa, e aí eu tenho um viés, uma sensibilidade com o driver muito grande, por isso que eu falo muito dela, mas isso de maneira geral, os exemplos são drivers, mas de maneira geral, a minha expectativa, o que eu vejo, estamos falando muito nisso, tudo traz risco, ok? Então vamos topar esse risco, mas como que ela vai trazer essa melhoria para que a gente possa escalar rápido, de maneira segura, com informação, mas olhando para as pessoas. Quem são as pessoas? São os nossos consumidores e tem o que a gente fala, o CX, mas eu tenho o DX, os Driver Experience e os drivers. E eu vejo também apoiando, né, em toda a questão de ESG, aí, né, igual a gente começou pela questão da roteirização, então, né, você usa lá o algoritmo tanto para otimização de rota, né, que faz com que, né, você tenha rotas mais eficientes e com isso, né, um impacto menor para o ambiente. Tem também a questão do algoritmo para a lotação, então eu vejo também um apelo muito grande da inteligência cada vez mais apoiando em ESG. Até voltando um pouco no seu comentário lá, você falou que vocês estão já usando 27 carros elétricos. Como é que tem sido sua experiência e o porquê de seguir nesse caminho, cara? A gente está passando um momento de muita discussão sobre o elétrico, a eletrificação dos carros. E a gente tem muito pouca informação, porque você vai adquirir essa informação com o tempo. Desvalorização do ativo, capacidade de abastecimento desses carros. Então, a gente tem capacidade elétrica, de potencial elétrico para poder dar a demanda, suprir essa demanda dos elétricos, etc. Existem, como todo assunto, tem o da direita, tem o da esquerda, então que se discute muito isso. Vou te falar um pouquinho de experiência e como a gente vê isso e vou fazer um desafio para o seu roteirizador. Tá? A experiência tem sido maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Esse carro ele gera uma gestão de frota muito mais simplificada. Ele não tem motor, ele não tem troca de óleo, ele não tem o ar lá ali que os carros tem que abastecer. Ele é muito mais simples. Hoje tem uma grande dificuldade, um gargalo é a rede de assistência técnica. Ainda é muito limitada, então você tem que antecipar muito a previsão da sua manutenção para que você consiga viabilizar ela. Então é uma deficiência, mas eu acredito que vai evoluir.
porque a demanda vem e depois que eles vão fazer essa instalação, esse investimento em assistência, eu acredito que isso se resolve, não é um grande problema. Aí você fala, e o abastecimento? Como que está fazendo? Parte dos carros, eles já existe ali o cliente com que a gente trabalha, é o Mercado Livre, ele já tem uma parceria com a EZTEC e com a Estapar, onde os estacionamentos, eles já instalam os carregadores e a gente estaciona à noite lá, estaciona todo dia carregando. Mas existem locais, por exemplo, uma das operações em São José dos Campos, que não tem essa estrutura de carregadores. Os motoristas carregam em casa, com carregadores manuais. Mas funciona, dá para carregar 100%. Eles ficam em casa lá 10, 11 horas em casa, quase todos dá. E aquele que não dão, o que o motorista teve que fazer? Mapear dentro das rotas que ele é possível, onde tem carregadores. Ele para 30 minutos, toma uma água, come um lanche e falar que ele almoça hoje é uma dor no coração, tá? Mas é mentira. Se eu falar que ele para almoçar, ele não para, mas ele come, vai no banheiro, etc., deixa carregando, acaba de carregar. Então, eu vejo com muito otimismo operacional, prático, porque quando a gente falou de ESG, vamos falar bem prático. A maior parte é mais para agradar e é muito pouco prático, é caro, é difícil de fazer e etc. A experiência com a frota elétrica ela está sendo maravilhosa operacionalmente, ela é muito prática. O carro é automático, faz barulho, o conforto do motorista, tudo funciona muito bem. Né? Então, a nossa experiência tem sido muito positiva, se você tem uma boa gestão de frota. Fernando, uma dúvida. Quando ele carrega em casa, ele está usando energia própria. Como que você resolve isso? Eu pago ele por isso. Então, quando ele paga, eu recebo uma taxa quando eu não estou usando o carregador do meu cliente, ele me paga e eu repasso essa taxa para o motorista. Tá? E é uma média de taxa e eu pago mais efetivamente do que aumenta a conta de energia dele normalmente. Tá? Então, ele recebe por isso. O que a gente pode falar de roteirizador? No roteirizador, quando eu falo que é uma frota elétrica, ele me apontar no mapa quais são os locais onde eu tenho pontos de carregamento elétrico. Então, uma boa dica. Eu morei em Portugal lá há um tempo e perto da minha casa tinha um desses carregadores que chegavam os carrões lá e em pouco tempo, acho que hora, né, enchia, né? Aqui tem desse tipo? Tem Bastante. Tem bastante, só que a gente Você não vê pluga muito. e aí em pouco tempo carrega. Supermercados, shoppings, por exemplo. clubes, todos têm e prédios, né? Muitos prédios. E a gente acabou ajudando o motorista. Motorista, abastece aqui uma das nossas, outra operação, fica ali na Moca, né? A gente faz muito região central ali, etc. E o motorista acaba, conhecendo isso. Então, quando ele está... E às vezes ele vai pegar o carro de manhã e o carregador não abasteceu bem e deu um defeito ali, e aí está lá com 20% de carga. Ele vai lá, carrega, e ele já sabe na rota dele onde está. Só que ele sabe porque ele sabe, ou porque eu ajudei ele. Mas motorista novo não sabe. Seria muito legal ter no roteirizador, quando eu colocar uma frota elétrica, cara, poder ter os pontinhos lá na tela do roteirizador, onde fica o carregador elétrico mais próximo. Mostrar vai ser fácil, difícil é onde que a gente vai buscar essa informação. Eu vi recente uma matéria falando que, se não me engano, o próprio governo está para divulgar um mapa desses pontos aí, porque eu entendo que hoje vocês estão com essa operação em distribuição, então você tem ali um raio de operação mais concentrado, que facilita, mas tem o desafio aí também nas transferências, né, nas viagens mais longas. Então, né, daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Ribeirão, já tem lá já os postos, né, e tudo mais, mas é um desafio ainda maior. Né? Hoje, para mim, é uma grande solução na distribuição urbana. Vou dar um comentário pessoal, tá? Até para utilização pessoal, para mim é carro para rodar urbano. Para viagem, a gente ainda não está adaptando a estrutura e acho que vai acontecer, acho que vai ficar muito legal. Mas eu estou dizendo para distribuição, seja First Mile ou Last Mile, a gente quando fala de operações urbanas, funciona a experiência, de novo, é muito positiva, é muito legal. Tá? Fernando, sobre o que você falou, eu já estou pensando aqui, lá no aplicativo do motorista, ele tem um mapinha, né? Quando ele clica no mapinha, mostra todas as encomendas que ele tem, verde é o que está entregue, vermelho ainda não, a ocorrência.
Vamos lá, o tipo de veículo. Vai ter o elétrico e aí vai mostrar e o cara vai poder ir. Já estou imaginando isso. Só uma mesa de trabalho aqui, tá, Renan? Imagina o seguinte, ele tem um botãozinho aqui, toda vez que ele é elétrico, no aplicativo dele, ele falou assim, putz, ir para o carregador mais próximo. E ele ia adaptar a rota. Tá aqui. É igual o aplicativo hoje, né, já tem lá do posto de gasolina, você vai ter. Exatamente. Tá? Então, acho que... Faz todo sentido. Eu acho que isso é uma boa... a parte de ESG, eu estou muito feliz com isso, porque eu já operei com frota elétrica ali nos últimos anos, a experiência não estava muito boa, e aí quando a gente focou e falou assim, vamos fazer isso aqui funcionar, resumindo toda a resposta, está funcionando muito bem, existem adaptações a serem feitas, acho que pode melhorar isso, mas hoje eu posso falar, operacionalmente é absolutamente viável, e estamos com um plano para o ano que vem, no decorrer dos meses, a gente colocar mais 400 carros elétricos operando com os nossos motoristas. Tá? Esse é o nosso plano, está quase que aprovado para que a gente evolua para isso. Que legal. Bom, falando um pouco aí, voltando, né, para a visão de futuro, a gente já falou, né, tanto de inteligência artificial, né, que já é um pouco da realidade, mas tem muito para evoluir e agregar no futuro. Essa parte de ESG, né, que também já começou a ser realidade, mas também tem muito a evoluir e impacta no futuro. Foi muito legal também, e aí eu tenho essa visão, né, de presente evoluindo para o futuro, essa questão da preocupação com o driver, né, com o motorista e treinamento. Então, foram os 3 pontos principais que eu captei na nossa conversa aí com esse olhar de futuro. O que mais que você vê para futuro da logística e além desses 3 pontos que a gente já explorou? Compartilhamento. A logística compartilhada. Quando você olha para um futuro, eu acho cada vez mais difícil que as empresas consigam olhar só para si e falar o seguinte, eu quero um carro só com a minha carga. Eu acho muito difícil isso. Eu acho que isso cada vez vai ser mais inviável em algum prazo. Ah, por quê? Mas ele tem muita demanda. Mas ele tem muita demanda para onde? Até onde ele vai conseguir chegar sendo somente para ele? Até onde que esse carro estar dedicado para ele, efetivamente começa a ser diferencial competitivo. Eu vou mais além. Até onde o maior custo, ele é mais... o maior custo, ou melhor, esse carro dedicado, ele é mais diferencial competitivo do que você otimizar seu custo, para poder oferecer frete mais barato. Então, para mim, o futuro, uma das coisas de futuro é você poder compartilhar recursos, a logística compartilhada. Esses embarcadores que são visivelmente concorrentes, eles começarem a não ter problema de dentro do mesmo carro ter cliente amarelinho, o azul e o laranjinho. Já é uma realidade fora daqui, né? Acho que está mais maduro esse compartilhamento. Agora, acho que você até teve uma experiência numa empresa que inicialmente tinha esse modelo de negócio, né? Onde que, na sua visão, esse modelo tem falhado aqui no Brasil? Porque a gente vê já algumas tentativas e no meio do caminho se desvirtua e vai para a operação padrão, né? Não vou dizer aqui nomes, mas a gente sabe de algumas empresas que começaram com essa proposta, né, de ser a solução para esse compartilhamento, mas que no meu ver, pelo menos as que eu conheço, no meio do caminho desviaram o modelo e foram para a operação padrão. O que você acha que está falhando aí? Ele não é simples, né? É muito simples falar, mas quando você vai para a prática, existem algumas barreiras que não dependem só do transportador. E nem culpo tão estrategicamente essas empresas que ainda não conseguiram fazer isso viabilizar. Vou dar exemplos práticos, tá? Vamos falar dos caminhões grandes. Hoje existe algumas empresas, alguns aplicativos que tentam juntar, né, pegar essa ociosidade e colocar e oferecer essa ociosidade. Um caminhão que está saindo do ponto A para um ponto B e tem outra carga para o mesmo ponto, tá sobrando espaço, então deixa eu juntar, cara, cada um paga uma parte, fica mais barato do que os dois pagarem o caminhão inteiro ocioso. O problema é que essas duas empresas, elas têm gerenciamento de risco diferentes, seguradoras que não permitem você fazer essa conciliação. Elas têm que dar um match com tipo de carga, então você não pode colocar notebook, celular com um cacareco ali, com uma coisa com um valor baixo, porque o gerenciamento de risco é muito alto. Então, existem particularidades e o tempo, né?
olha, eu tenho que carregar aqui, depois carregar aqui, tem que atender a necessidade desses 2 horários para chegar em 2 destinos diferentes, carregar em horário diferente. É muitas variáveis para dar match e muita característica que impedem que isso aconteça. Então, para que a gente possa tornar isso viável, tem que ter uma evolução também da cadeia do entorno disso, uma flexibilidade para isso, para que ela possa se viabilizar. Então, eu acredito que é por isso que não foi. No entanto, existem muitas operações que eu acredito que hoje elas podem sim já ser viáveis. Tá? Eu acho que as operações de transferências é mais complexo, pelo que eu falei, mas operações, por exemplo, de first mile urbano, de pacotinho, eu acredito que já é viável. O gerenciamento de risco ele é um pouco mais flexível. Os horários aqui eles são mais flexíveis. Já tem operações que eu coleto para um cliente de manhã com o mesmo carro eu coleto para um cliente à tarde, na mesma região, no mesmo seller, no mesmo local. Eu passo de manhã, coleto para um, passo à tarde, coleto para outro, no mesmo seller. Por que não coletar os dois e depois descarregar aqui e descarregar Sem dúvida. né? Obviamente que ficaria mais barato para eles, para os dois, né? E de novo, qual que é a diferencial? Então, eu acredito que algumas já são viáveis. Eu acho que tem uma quebra de paradigma, tá? Putz, a minha carga vai estar junto com a do meu cliente, isso é diferencial, eu quero tratar. Por quê? Vamos fazer os porquês? Por quê? Sim. Né? E aí, se você fizer isso mais profundamente, há um medo da concorrência, eles se concorrem, mas eu acredito que já é viável, falta só um pouquinho agora não é normatização, mas um pouquinho de vontade e de sentar ali na mesa e oferecer isso. Estive na Inlog, eu estive com um embarcador e ele me perguntou sobre isso, eu tinha cliente que compartilhava, eu falei que ainda não, mas que a gente tinha 5 vans ali que a gente acabou de adquirir e que não estavam dedicadas a nenhum cliente. Ele falou que queria falar com você. E a gente muito provavelmente vai querer topar. E é um grande, tá? Esse é um chinês. E falou assim, eu quero conversar com vocês porque eu gostaria de trabalhar compartilhado, que para mim é mais importante custo. Não é estar dedicado. E olha só, isso que vocês acabaram de falar tem relação com o que nós falamos lá atrás de oferecer ao cliente, eu quero em 3 horas, eu quero em 12, eu quero 24, eu quero 48. Acho que oferecer vamos dizer, esse menu de escolha está relacionado a ser compartilhado, senão não dá. Sem dúvida. Mas igual você comentou, a questão do nichar também acho que já vem ajudando, né? A maioria das iniciativas que eu vi quando nasceram estava ali multimercado, então era uma plataforma transacional. E esse modelo que eu acho que vem enfrentando grandes desafios aí. Por outro lado, a gente tem na base já de parceiros nossos que é nichado, né? Então, é um varejista que tem a operação também verticalizada, então ele tem lá a operação de transporte dele, e que para otimizar ele já está prestando serviços para outros varejistas do mesmo segmento, né, que é o segmento de imóveis, e está indo super bem. Né? Então ele já está fazendo isso e está indo super bem. Mas por quê? É isso, né? É nichado, né? Tem toda aquela cultura ali também de um segmento diferente, né? Não é uma startup de tecnologia que nasceu para ser puramente transacional. Né? Então ele tem tudo lá de operações e ele controla e executa. Então acho que esse é um caminho que vem facilitando e vem amadurecendo. Né? E eu falei dos embarcadores, tem uma culpa dos nossos transportadores também. Né? Porque, obviamente, eu oferecer 2 carros é melhor do que oferecer um. Né? Então, acho que dentro da nossa parte também, um entendimento que para o futuro a gente vai ter que se mexer e a gente vai ter que olhar também para essa otimização de custos e falar o seguinte, olha, isso aqui é uma solução. Eu não estou aqui simplesmente porque eu preciso crescer faturamento. Eu preciso estar aqui porque eu preciso ser melhor para vocês. Se ser melhor em custo é isso, e eu não posso diminuir as minhas despesas, então que eu possa otimizar recursos para que eu possa ser mais barato para você. Eu acho que tem uma decisão de nós transportadores também de fazer isso. Aí existe uma resistência, exatamente porque mexe com receita, mas quando a gente fala de estratégia, para mim é matador, é isso para o futuro. Quem se mexer e quem conseguir oferecer isso com qualidade vai conseguir fazer isso, vai conseguir se destacar no mercado.
Legal, cara, legal. Fernando, assim, obrigado aí, bem bacana, né? Fica à vontade, você ficou de alguns pontos tocar no final. Acho que da minha pauta principal eu já explorei, né, os principais pontos que eu gostaria, mas durante a conversa você comentou aí alguns pontos que você queria explorar. Por favor, fica à vontade, cara. Eu acabei explorando eles nos assuntos que a gente falou, tá? Mas eu vou fazer um resumo do que eu gostaria de colocar. E tudo que eu colocar, entenda que eu acredito, todos os pontos, sem exceção, eu entendo que a tecnologia, de alguma maneira, ela vai ser fundamental. Eu não acredito em nenhum dessas atividades e nenhum desses valores sem aplicação de tecnologia, tá? Isso é uma coisa, para mim, condicionada a ela. Primeiro, um olhar para quando a gente fala de experiência do consumidor. Né? Então, eu acho que é fundamental, a gente tem os nossos embarcadores, a gente tem que oferecer uma boa experiência consumidor, acho que isso está em a ver com dado. A gente falou um pouquinho aqui, né? A gente não entrega em lugares, a gente entrega para pessoas. Eu saí com isso na minha cabeça, escrito no meu peito, e falei assim, preciso começar a pensar nisso. E para que eu possa melhorar isso, eu preciso olhar para uma outra pessoa, que é o driver. Então, a experiência do motorista e existe uma responsabilidade até social nossa de formar. A gente aprendeu com os embarcadores, isso não foi natural nosso, mas a gente aprendeu que todo assunto que a gente começa, segurança ele é em primeiro lugar, e segurança da pessoa. Então, como que a gente pode colocar um carro de entrega numa mão de uma pessoa sem treinamento? Qual o potencial dela não voltar para casa? Qual o potencial dela causar um acidente, fazer um atropelamento? Então, essa capacitação, quando eu falo de cuidar das pessoas, é exatamente isso. É você poder oferecer uma alternativa de renda, de profissionalização, de inclusão dessa pessoa na parte bancária. A gente teve motorista que entra, não tenho conta. Eu recebia em dinheiro fazendo entrega lá para o feirante. Então você tem uma inclusão ali, uma pessoa que ela está aprendendo uma série de coisas. Você está incluindo essa pessoa num ramo de consumo. É um bom salário, não é ruim. Eu não sou o que paga melhor, mas estou muito longe do que paga pior. E eu acho que as empresas também têm que ter essa consciência, tanto embarcadores como transportadores, de como tratar esse profissional de maneira diferente, porque o desdobramento dele vai ser uma boa experiência para o consumidor. Nós estamos aqui, a gente pode fazer investimento o que for. O motorista chega lá e joga o pacote na cabeça do cliente e acabou tudo. Tudo foi embora. E eu aprendi isso anos atrás. Lá na Direct a gente já se falava muito disso, no treinamento e etc., mas naquela época a pressão de crescimento era muito maior, inclusive, do que é hoje. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, para que... Falava muito quantas vezes você ia tocar a campainha, né? Quantas vezes o entregador vai tocar a campainha. E aí a gente dava o exemplo, olha, você vai dentro de um McDonald's, qual a primeira coisa que ela te fala? É um bom dia, né? O motorista tem que treinar para fazer isso também. E a gente acredita nisso até hoje, mas hoje a gente tem mais ferramentas para poder evoluir isso com o motorista. Então, eu acho que essa, para mim, é uma das principais mensagens, né? Como que nós juntos, operadores, empresas de logística, de tecnologia, embarcadores, vamos alimentar o crescimento da logística, mas de uma maneira sustentável também nessa parte. A gente fala de sustentável, uma série de coisas, mas também nessa parte. Como a gente não expõe, a gente fala muito mal de motorista. A gente pega a figura dele, a gente caracteriza esse cara como Estereotipou, um cara né? demais. E a gente quer fazer o contrário. Falou, não, ele é a nossa grande solução. Sim. Ele é o cara bacana, só que eu não posso servir às vontades dele. Eu tenho uma opinião sobre a gamificação. Tá? A gamificação, para mim, apesar do mérito, serve uma vontade dele. Eu acho que a gente tem que servir às necessidades, por isso que eu acredito mais do que isso. Por isso que eu acredito no investimento do ecossistema para ele, para que ele possa ter acesso e ele possa tomar as decisões dele daquilo que ele quer ou não quer, mas que ele tenha esse acesso. Eu acho isso muito bacana. Então, acho que essa talvez é a mensagem final, como operador, e também como tecnologia, o que a gente espera para que vocês nos ajudem a desenvolver isso. Obrigado. Assim, agrega muito, porque a gente sempre tem essas discussões internas, analisando a proposta de valor para cada persona na cadeia, né? Então, a gente teve a preocupação de dar visibilidade para o seu contratante, que é o seller, né? Então, ele consegue ter o login dele lá e ver. Então, é isso que a gente
preocupou ali com aquela persona. Com o motorista, a questão da gamificação, a questão dele conferir a remuneração dele e tem uma série de outras funcionalidades, e também o consumidor ali, né, tem a parte de mensageria para interagir com ele, né, agendar a entrega, fazer a pesquisa se, né, está satisfeito, não está satisfeito. Mas esse é o básico, né? A gente quer muito evoluir, a gente já entrega tudo isso, você está tendo essa experiência, mas dentro de casa a gente fica sempre nessas discussões, né? Qual vai ser a proposta de valor para cada persona dessa? E foi muito rica essa conversa, porque se trouxe bastante, né? E deu para ver que isso está bem dentro de vocês mesmo, essa preocupação com o motorista, é muito bacana isso, parabéns. Concordo que esse é o caminho. Concordo que esse é o caminho. Acho que o principal ali, né, é a matéria-prima do transportador. Então, obrigado mesmo. Foi uma aula, né? A gente estou saindo agora com algumas anotações mentais aqui para a gente discutir com o time técnico lá de como que a gente consegue te apoiar ainda mais, apoiar esse crescimento, né? Espero que a gente tenha juntos aí uma Black Friday e um Natal fantástico, né? O mercado vem se recuperando. A gente teve um primeiro semestre desafiador, mas o segundo semestre já vem com dados muito positivos, né? Esses dias mesmo eu compartilhei um conteúdo sobre o Halloween, que foi uma surpresa aí, né? A gente tem uma nova data, né, importante para o varejo brasileiro, então, né, se Deus quiser, a gente vai concluir esse ano muito bem e com alicerce ainda mais firme para que 2024 seja ainda melhor. Obrigado, um abraço aí, através de você, um abraço para todo o time lá da Smoca, para o Edu, obrigado mais uma vez pela parceria, obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela sua jornada até aqui, fantástico, né? Já tinha uma admiração muito grande, agora só aumentou, cara, e conta com a gente. Obrigado mesmo pela parceria. Bom, muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer poder compartilhar isso de verdade, tá, né? De coração. Eu adoro falar sobre isso, adoro dar esses insights e adoro promover esses bons pensamentos ali do como a gente pode fazer melhor. E vocês têm sido um parceiro incrível de fato, ok? E tem sido muito bom compartilhar isso com vocês. Eu tenho certeza que isso não é só conversa, isso efetivamente a gente vai conseguir transformar em solução mesmo. Obrigado, valeu. Então, agradecer a nossa audiência. Esse foi o Podercast, o primeiro episódio do Podercast, o podcast da 3R Logtech. Hoje com o nosso amigo e parceiro Fernando Silveira, que compartilhou aí bastante informação bacana, bastante conteúdo legal, né? E a experiência dele de mais de 27 anos em logística. Obrigado mais uma vez, Fernando. E vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, que a gente vai estar compartilhando aí na tela. Obrigado e até a próxima.